E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Felipe Sandri na área, trazendo aí as últimas notícias e informações da equipe do São Paulo, que amanhã às 4 horas da tarde recebe, enfrenta, vai encarar em pleno estádio Cícero Pompeu de Toledo, nosso amado Morumbi, a equipe do Sport. Jogo válido pela 24ª rodada em si, não é jogo atrasado esse. E a equipe do São Paulo vem se preparando aí para poder, quem sabe, garantir mais uma ótima vitória, porque isso é de extrema importância de acordo com os últimos jogos aí que a gente teve nessa rodada já, né? Hoje, sábado, já tivemos o jogo do Palmeiras. O Palmeiras empatou com o Santos. Ambos ficaram ali, somaram um ponto só. Isso foi importante para nenhum se aproximar realmente ali mais de forma perigosa, né, com o São Paulo. Tivemos também o resultado do jogo do Flamengo. O Flamengo, mais uma vez, teve enormes dificuldades de ganhar da equipe do Botafogo, uma equipe realmente muito fraca do Botafogo. Eu acredito que também já é um virtual rebaixado aí, a equipe do Botafogo, de tantas histórias, tradições, mas um clube que parou no tempo há muito tempo, né? E provavelmente será rebaixado também. E o Flamengo com isso encostou, né? Chegou aos 42 pontos, ao mesmo número de pontos do Atlético Mineiro, com 23 jogos, né? O Flamengo também tem um jogo aí, se eu não me engano, o Flamengo tem um jogo também a se fazer atrasado. E aí o Galo amanhã vai jogar e vamos aguardar o resultado do Atlético Mineiro para saber. Mas a gente não tem que ficar olhando nesse momento para nenhum outro time, a gente tem que olhar para o São Paulo. E o São Paulo, os jogadores, a comissão técnica, tem que olhar para eles mesmos e fazer o dever de casa acima de qualquer coisa. A gente fala aqui, né, que tem que jogar jogo por jogo, e eu entendo que sim, é uma final a cada jogo. O São Paulo, o time, os jogadores, todo mundo que lá dentro está tem que encarar dessa maneira. Uma final, cada vez que entrar dentro de campo, é uma final para o São Paulo. E é assim que tem que encarar para a gente tentar trazer um caneco para o São Paulo nesse momento de vacas magras, né? Então, o São Paulo, o Fernando Diniz pôde contar com todo o elenco, tudo certo, fizeram um exame pós-Covid também depois de retornar lá de Goiânia. Tá todo mundo zerado, graças a Deus, tá todo mundo tranquilo, não tá positivado para Covid, todo mundo tá disponível para o jogo. E aí, Fernando Diniz pode mais uma vez repetir a mesma escalação que usou na vitória contra o Goiás por 3-0. Ou seja, Thiago Volpi no gol, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo, mais uma vez a dupla de zaga titular do São Paulo aí sendo mantida, né? Luan na frente como cabeça de área ali mais uma vez, e aí o time da frente é o normal, né? O tradicional ali com Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes, e na frente Luciano e Brenner. Então o São Paulo tem tudo aí para conseguir conquistar mais esses 3 pontos, e aí vai chegar a 47 pontos, tendo ainda um jogo a se fazer desses atrasados, que é justamente contra a equipe frágil do Botafogo, em casa também. Mais uma oportunidade que o São Paulo tem de carimbar mais 3 pontos, de fazer o dever de casa que precisa ser feito. São jogos que, na teoria, parecem muito fáceis, mas esses times frágeis, eles ficam lá atrás, eles montam aquele ferrolho, aquela situação onde fica complicado do São Paulo de certa forma penetrar, mas aí o São Paulo vai ter que fazer qualquer coisa, vai ter que se virar e vai ter que arranjar, que se for meio gol, não importa, tem que trazer os 3 pontos dentro de casa, principalmente contra essas equipes que estão brigando lá na parte da rabeira, né, da tabela. Então é isso. Gente, eu vi uma informação, eu acho que é muito cedo, eu venho aqui plantando, né, os pés no chão, vamos jogo a jogo, vamos encarar de certa forma com muita seriedade, com foco, com responsabilidade, concentração. Não ganhamos nada ainda, é apenas uma situação de chegar em liderança. O Inter já chegou na liderança, o próprio Atlético Mineiro já liderou também o Campeonato Brasileiro, e agora nesse momento o São Paulo é líder com esse jogo a menos. E eu fiz um vídeo, né, esse vídeo passado aí, que muita gente mandou mensagem. Quero agradecer a audiência de vocês também, a participação de todo mundo, e dando razão, né, que a gente tem que ir com cuidado, parcimônia, não ganhamos nada, a imprensa vai fazer o trabalho dela sujo, parte da imprensa, é bom deixar muito claro aqui, tem muito jornalista sério, muito jornalista que sabe fazer um trabalho bem feito, que não está aí emitindo
informação, falando aí aos quatro ventos, está de fato fazendo uma análise profunda, pautada nos fatos, nas verdades, e não simplesmente em achismo, ou pior, né? Não simplesmente por maldade, não simplesmente para tentar atrapalhar um trabalho que vem sendo feito sério ali pela comissão técnica e pelos jogadores do São Paulo que compraram essa ideia do Fernando Diniz. Então, eu venho dizendo isso muito aqui no canal, mas eu vi uma matéria, inclusive vou dar até a fonte para vocês, que é da própria ESPN, onde eles não estão fazendo isso. Eu entendi o que eles quiseram dizer, no lance da matemática, eventualmente, de como que um campeão brasileiro se dá, dependendo em termos da pontuação, né? Uma previsão, um certo exercício de como que esse campeão brasileiro se daria através do número de pontos neste ano. E aí eu trouxe essa informação para vocês, que eu queria até compartilhar com vocês, para vocês verem que é bem plausível. É claro que é difícil, é claro que na teoria tudo pode acontecer, né? É claro que isso pode se confirmar, mas São Paulo, se manter a concentração, o foco, a responsabilidade, os pés no chão, tudo que a gente vem dizendo aqui, tem grandes chances disso acontecer sim. Então, por isso que eu trago essa informação para vocês, porque não já achar que tá ganho, não é achar que a gente já vai ser campeão, não é isso. É a gente olhar a matemática, ver as possibilidades e tentar, através de um comportamento dentro de campo, brigar para se chegar nessa pontuação, que é essa matemática aqui que eu vou passar para vocês. Então, eu trago a informação que é o seguinte, gente, ó, até o final de dezembro, o São Paulo tem 5 jogos ainda no Campeonato Brasileiro, tirando a Copa do Brasil, né, os 2 jogos contra a equipe do Grêmio. O São Paulo tem 5 jogos no Brasileiro até o final de dezembro. São eles: amanhã contra o Sport, em pleno estádio do Morumbi; contra o Botafogo, quarta-feira às 9h30 da noite, em pleno estádio do Morumbi, jogo esse atrasado da 18ª rodada; contra o Corinthians na Neoquímica Arena; contra o Atlético Mineiro, um jogo decisivíssimo para o São Paulo, né, contra o Galo, para a gente, aquele chamado jogo de 6 pontos, né, a gente deixa ele lá embaixo e soma mais 3 à frente; e contra o Fluminense fora, no estádio do Maracanã. Esses são 5 jogos do São Paulo até o final agora de dezembro. Eu fiz um esboço do que eu acho que pode acontecer. Claro que tem o meu lado clubista, que não vou negar, mas também tem uma análise do que eu acredito, vendo o São Paulo e esses times, o que pode acontecer. Vamos lá. Contra o Sport no Morumbi, não tem o que falar. 0,5 tem que acontecer para o São Paulo garantir os 3 pontos. Se o São Paulo quer realmente ser campeão brasileiro, tem que ganhar esse jogo amanhã, como ganhou contra o Goiás. Então eu estou dando 3 pontos para o São Paulo nesse jogo de amanhã. Contra o Botafogo no Morumbi, quarta-feira, jogo atrasado, o Botafogo entre trancos e barrancos, quase agonizando já na zona de rebaixamento. Tem que enfiar a faca e furar, como a gente diz no futebol. Tem que vencer esse jogo de toda maneira, é como contra o Goiás, é como contra o Sport. São Paulo vai ter que ganhar esse jogo, custe o que custar, então eu estou somando mais 3 pontos. Contra o Corinthians, eu acho que o São Paulo vai vencer esse jogo. Mas eu vou contabilizar, vamos supor que o São Paulo empate esse jogo, tá? O São Paulo teria mais 1 ponto, mas eu acho que vai vencer. Eu acho, meu lado São Paulino, torcedor de esperança e expectativa, acho que o São Paulo vai vencer. Mas, vamos supor, é aquele clássico, vale muito mais para o Corinthians do que para o São Paulo em termos de periculosidade, né? O Corinthians está lá embaixo. Vamos supor que o São Paulo empate. Aí, contra o Atlético Mineiro, o São Paulo recebe o Galo. É um jogo decisivíssimo. Eu tô dando um empate aqui entre São Paulo e Galo, tá? E aí fecha fora contra o Fluminense, eu digo agora nesse mês de dezembro, fecha fora contra o Fluminense. O Fluminense tá mal das pernas, eu acho que o São Paulo vai arrebentar lá no Maracanã. São Paulo gosta de jogar naquele campo, vide os últimos jogos contra o Flamengo, acho que o São Paulo sapeca o Fluminense e traz mais 3 pontos. Com isso, o São Paulo somaria 11 pontos nessa perna agora até o final de dezembro. Virando a página, o São Paulo, a partir de janeiro até o final do Campeonato Brasileiro, teria mais 11 jogos. O São Paulo pegaria o RB Bragantino, fora de casa, pegaria o Santos em casa,
pegaria o Atlético Paranaense fora, pegaria o Inter em casa, o Coritiba em casa, 2 jogos seguidos em casa, vai para Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, recebe o Palmeiras, recebe o Ceará, mais 2 jogos em casa de novo, vai para fora lá pro Sul enfrentar o Grêmio, vai para fora enfrentar o Botafogo e aí recebe o Flamengo em casa na última rodada. Gente, o que os especialistas falam? Desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ter 20 clubes, somente um ano que o vice-campeão brasileiro somou 74 pontos, que foi o ano passado, o Santos, quando o Flamengo foi campeão. Então, somente neste ano, a equipe vice-líder, vice-campeã, somou 74 pontos. Nas outras, foi menos de 74 pontos. Ou seja, o que eles estão dizendo, se o São Paulo somar 30 pontos, teoricamente, 31 para ser mais exato, o São Paulo seria campeão brasileiro. Isso daria 10 vitórias, um empate, faltando 16 jogos. 10 vitórias, um empate, faltando 16 jogos. 75 pontos sacramentaria, seria o número mágico, digamos assim. É o que eles estão falando. Eu somei aqui para vocês, como eu disse para vocês, até dezembro, 11 pontos. Eu somaria RB Bragantino fora, acho que o São Paulo ganha, 3 pontos. Santos em casa, acho que rola um empate, é um clássico, Santos tem uma equipe ajeitada, o Cuca conhece o São Paulo, acho que dá um empate. Atlético Paranaense fora, tá mal das pernas o Furacão, São Paulo já quebrou também aquele tabu indigesto de não ganhar na Arena da Baixada, São Paulo vence, soma mais 3 pontos. Contra o Inter em casa, acho que o São Paulo também sapeca, mais 3 pontos, São Paulo vence também o Inter em casa. Contra o Coritiba em casa, mesma situação contra Goiás, contra Sport, contra Botafogo, contra essas equipes lá de baixo, tem que enfiar a faca e furar, não tem outra coisa a se fazer, soma mais 3 pontos, São Paulo vence também. Quanto ao Atlético Goianiense fora, acho que é um jogo chato. O Atlético Goianiense, por mais que está no meio da tabela, é um jogo complicado. Acho que rola um empate aí. É aquele famoso tropecinho, sabe? Acho que vai acontecer, né? São Paulo tropeça contra o Atlético Goianiense. Palmeiras em casa. Palmeiras, eventualmente, aí vai estar rolando a situação da final da Copa do Brasil, talvez, né? São Paulo pode estar na final, o Palmeiras também pode. Dependendo aí da Libertadores, Palmeiras já pode ter sido eliminado ou pode ainda estar na Libertadores. Acho que rola um empate em casa, acho que fica ali no empatezinho, São Paulo e Palmeiras, mais um ponto para o São Paulo. Ceará em casa, mesma situação, São Paulo tem que vencer de toda maneira, 0-0 já vale 3 pontos garantidos. Contra o Grêmio, fora, São Paulo tem enormes dificuldades de jogar contra o Grêmio lá no Sul. Acho que o São Paulo já vai ter passado pelo Grêmio, se Deus quiser. Mas nessa situação, acho que empata. Lá no Sul, São Paulo empata com o Grêmio. Soma mais um pontinho aqui, tá? E aí, Botafogo fora tem que vencer. Não tem outra coisa a se fazer. 3 pontos garantidos. E contra o Flamengo em casa, aí é o último jogo, talvez já decidido, talvez o campeonato já rolando, já decidido, desculpa. E aí, acho que rola um empate, né? Acho que um empatezinho ali já acontece. Apesar do Flamengo ser freguês, acho que rola um empate nessa última rodada. Com isso, o São Paulo somaria 23 pontos. 23 pontos mais 11 daquela primeira perna que eu falei pra vocês até dezembro, isso dá 23 mais 11, faz as contas aí comigo, 34, é isso? 34 pontos, né? 34 pontos mais 44 pontos dão 78 pontos para o São Paulo. Gente, com isso o São Paulo é campeão brasileiro. Com isso é muito difícil outro time passar, porque não tem nenhum time como o Flamengo foi no ano passado, não tem nenhum time que já desgarrou como o Flamengo aconteceu no ano passado. E você olhando o que os times estão jogando, hoje o Flamengo teve enormes dificuldades para vencer o Botafogo. O Galo oscila absurdamente. São Paulo oscilou no começo do campeonato, agora está numa maré boa. É claro que assim, isso tudo é com base, claro, no meu sentimento clubista, sim, mas de análise em termos do que eu tô vendo o São Paulo jogar e o que eu tô vendo esses times jogarem. O São Paulo com isso não teria nenhuma derrota? Não teria nenhuma derrota. O São Paulo vem de 15 jogos aí e não perdeu nenhum. Isso poderia sim garantir que o São Paulo, com 16 jogos no Campeonato Brasileiro,
poderia ter essas situações. Eu citei aqui um tropeço contra o Atlético Goianiense, um empate contra o Grêmio fora, um empate em casa com o Palmeiras, um empate em casa contra o Santos. Isso pode acontecer vitórias, ou seja, o São Paulo pode ter mais pontos nesse sentido e se tiver um tropeço ou outro desses outros que eu dei vitória, pode compensar. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é pé no chão sim, é concentração sim, é foco, é seriedade, não tem oba-oba, é curtir esse momento, mas, acima de tudo, é começar a vislumbrar o que esse campeonato pode nos dar. O que a matemática está dizendo de todos esses últimos campeonatos, o que aconteceu. E aí a gente traçar um paralelo, a gente traçar um planejamento de ver como que poderia acontecer esse título do São Paulo. Eu acho que é bem possível, é óbvio. Eu estou partindo do pressuposto de que o time vai ser mantido, de que, deixa eu até bater na madeira aqui, ó, bati 3 vezes, de que Covid não vai chegar para o time do São Paulo, de que lesão não vai aparecer no time do São Paulo, que o departamento médico vai continuar muito bem. Tomara que isso aconteça. Vamos manter a concentração, o foco, a seriedade, mas sim, vamos sonhar. É possível sim e o São Paulo está na briga. E tem que começar amanhã, tem que continuar na briga, amanhã vencendo o Sport. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Amanhã eu volto aí com análise pós-jogo. Tomara que comemorando mais uma vitória do Tricolor em cima do Sport, tá bom? Grande abraço para todo mundo, bom final de semana. Vamos São Paulo!